Aleluia! Glorifique a Jesus! Aleluia! Meus irmãos, está conosco. Eu quero apresentar alguns irmãos. O Alex, é isso? Onde está o Alex? Deu sinal para recebermos. Onde está? Eu acho que esse nome é Alex. Muito bem, seja bem-vindo, é um prazer tê-lo aqui conosco. O Milton, cadê o Milton? Onde está o Milton? Está ali. Seja bem-vindo, Milton. O Milton já esteve aqui em outras oportunidades, é um prazer recebê-lo aqui. O pastor Toledo não precisa apresentar mais, né? O pastor Toledo já é em casa, gente. Tá bom? Carlos, cadê o Carlos? Está ali o Carlos, seja bem-vindo, Carlos, é um prazer tê-lo aqui conosco, viu? Se sinta abraçado por todos nós. José Paulo, onde está o José Paulo? Está ali, Deus te abençoe, José, seja bem-vindo. Rodrigo, cadê o Rodrigo? Onde está? Está lá, seja bem-vindo, Rodrigo, Deus te abençoe. E o nosso presbítero, João Paulo, com a sua esposa, cadê o João Paulo? Fica de pé, João Paulo, cadê ele? Está ali, juntamente com a sua família, a Mildred, que está ali. Irmãos, nós conversamos, tanto eu como o pastor André, com o presbítero João Paulo, vocês o conhecem. Ele mudou, né, estava morando numa fazenda, distante aqui da cidade, com dificuldade de congregar. Nós já conversamos, né, permanece crente em Jesus, né, João Paulo? Firme com Cristo. Então, não vejo nenhuma necessidade de não recebê-lo entre nós. Então, eu quero receber aqui o presbítero João Paulo, junto com a sua família, entre nós, como eles já estão ligados aqui, não foram retirados lá de dentro da igreja de forma alguma, permaneceram aqui conosco, mas nós iremos recebê-los em atividades aqui conosco. Os irmãos concordam? Digam amém. Então, o presbítero João Paulo, se quiser se assentar conosco aqui, fique à vontade, tá bom? Vamos dar um bem-vindo aos nossos visitantes, que vamos dizer: sois bem-vindos. Amém. Sua presença é quem nos trouxe e prazer a nossa alma transportou. Agora toda a igreja vai te separar você. Foi bom conhecer você. Foi bom conhecer você. Foi bom conhecer você. Foi bom conhecer você. Meus irmãos, pegue a sua Bíblia, iremos ler, pode ficar sentados. Só quero que você abra o Evangelho escrito por Mateus, o Evangelho do Senhor, escrito por Mateus, no capítulo de número 13, versículo de número 24, dando entrada à Santa Ceia. Se quiser deixar ali, pode deixar ela quietinha aí, não me atrapalhar não, pode deixar. Tá bom? Criançada, olha para mim aqui, ó. Viu? Fica firme aí olhando para mim, tá bom? Se ficar firme olhando para mim, depois eu vou dar um jeito de arrumar umas falinhas para vocês. Mas fica firme aí olhando para mim. Eu quero ver criança andar no corredor. Tá bom? Então vamos lá. Mateus capítulo 13, verso 24. Quem encontrou? Então vamos ler. Propôs-lhe outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem, que semeia boa semente no seu campo. Verso 25. Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E todos digam amém. Amados, estamos diante de uma parábola. Parábola essa que faz parte de um conjunto de parábolas contadas por Jesus. Presta atenção aqui, o cenário é bem agradável.
Se você ler o verso de número 1 do capítulo 13, você irá perceber que Jesus estava em casa. O verso 1 diz que tendo Jesus saído de casa, não sei se a casa era de Jesus, mas a casa era beira-mar, porque o verso 1 diz que Jesus, tendo saído de casa, ele foi à praia, ele vai em direção ao mar, e ali ele encontra um barco, e o texto diz que Jesus, ele se assenta nesse barco, e de repente uma multidão cerca aquela embarcação, e Jesus aproveita o momento para evangelizar, para instruir aquelas pessoas. E ele começa a falar à multidão com parábolas. Ele usa histórias para transmitir a sua mensagem. Jesus era muito observador. E toda a parábola, toda a história contada por Jesus tinha um significado, tinha uma certa veracidade. E a palavra que nós acabamos de ler faz parte da parábola do trigo e do joio, bem conhecida por todos nós. É uma metáfora. Jesus usa a figura de um trigo e ele usa também a figura do joio para transmitir uma mensagem aos seus ouvintes. O verso de número 24 quero transmitir uma mensagem textual. Eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia. Hoje eu quero que vocês fiquem com a Bíblia aberta. Capítulo 13, verso 24. Vamos observar alguns versículos com muita calma. O versículo 24, Jesus havia acabado de contar a parábola do semeador que saiu a semear e foi lançando semente em todos os lugares. Aí Jesus diz: alguma semente caiu à beira do caminho, outras caíram entre os espinhos, outra nos pedregais e outras caiu em boa terra. Jesus havia acabado de contar essa parábola e agora ele conta outra história, e ele conta com respeito o trigo e o joio. Olha o verso 24. Propôs-lhe outra parábola dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem. Olha bem, olha o que Jesus está dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem. Ele está dizendo que o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Quem é esse homem que Jesus está se referindo? Todas as vezes que a Bíblia fala nesse homem, o filho do homem, é uma analogia ao próprio Cristo. Nessa história, Jesus se coloca como homem. Ele está dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem. Não é qualquer homem, é ao homem que saiu a semear. Este homem é o próprio Jesus, é o próprio Cristo, na figura desse semeador que saiu a semear. Então esse homem representa o próprio Jesus. E ele está dizendo: o homem que semeia boa semente. Essa boa semente é representada pelo trigo, pela semente do trigo. Essa semente, ou esse campo formado por trigos, representa os filhos de Deus que haveriam de crer no poder do sangue de Jesus. Mas esse trigo também, ele representa o próprio Jesus, porque Jesus, ele é o trigo principal. Em outra oportunidade, Jesus diz assim: olha, se o grão de trigo não morrer, fica ele só, mas se morrer, vai dar muitos frutos. O que Jesus quer dizer? Jesus estava falando para uma turma de agricultor, para uma turma que entendia de plantação de trigo. Aí Jesus diz: olha, se o grão de trigo não morrer, fica ele só. Todo ouvinte ali sabia que o trigo, para germinar,
para produzir, primeiro ele precisava ser sepultado, ele precisava ser enterrado. Depois de 3 dias, esse grão de trigo ia conseguir germinar e sair da terra e produzir outra semente. Essa semente de trigo é o próprio Jesus. Ele está dizendo: é importante que esse grão de trigo morra. Se ele for sepultado, depois de 3 dias ele vai ressurgir. E quando ele ressurgir, ele vai produzir muito trigo. Quem é fruto desse trigo que germinou depois de 3 dias? O versículo 24, Jesus continua dizendo: esse é o homem aqui é o próprio Jesus, que saiu a semear. Depois que o trigo germinou e produziu outros grãos de trigos, um campo foi plantado. Campo na Bíblia, no Novo Testamento, representa o mundo. Em outra oportunidade, Jesus diz: olha, a seara é grande, seara é campo. Ou seja, o campo é grande, a seara é grande, mas são poucos ceifeiros, são poucos trabalhadores. Então, o campo representa o mundo. Mas no versículo 24, temos que observar uma coisa aqui, porque se o campo representa o mundo, se a seara representa o mundo, aqui Jesus está falando uma questão geral, mas no versículo 24, nós temos algo aqui específico. Observe o versículo 24, Jesus diz: o homem que semeia boa semente no campo. É isso que está escrito? Sim ou não? No seu campo. Campo também, o significado de campo significa uma porção de terra, ou seja, um pedaço de terra. O que é que Jesus está dizendo? Olha, esse campo não é qualquer campo, esse campo tem dono, o campo é do homem. Se é do homem, ele comprou esse pedaço de terra. Então esse campo representa algo específico, não representa o mundo em geral, representa esse pedaço de terra que Jesus comprou, que é a boa terra. Quem é esse pedaço de terra, pastor? É a igreja. A igreja tem dono. Então diz: ela foi comprada, e não foi comprada nem com prata nem com ouro, ela foi comprada pelo sangue de Jesus. Então esse campo representa a igreja. A igreja tem dono, presta atenção. Jesus está dizendo: saiu a semear semente boa. Essa semente boa fala daquilo que é bom. Aí Jesus diz: saiu a semear no seu campo. Olha o versículo 25. Mas dormindo o homem. É isso que está escrito aí? Dormindo quem? Os homens. No versículo 24 é o homem. O homem aqui é Jesus. E Jesus não dorme, Jesus não vacila, Jesus não perde o ponto, Jesus não perde a hora. Ele está atento a tudo. Olha, tem esse pedaço de terra aqui que tem dono. E eu não estou falando das paredes, eu estou falando deste campo aqui. Esta seara tem dono, e o dono da seara está vigilando, está observando a seara. Observe que na parábola, momento algum, o dono do campo abandonou a seara. Pelo contrário, ele levantou trabalhadores, ele levantou homens, porque o versículo 25 diz que dormindo os homens. Dormir aqui fala de vacilo, dormir aqui fala de falta de vigilância. Quem foi que vacilou aqui e permitiu que um estranho plantasse uma semente estranha no campo? Porque o campo tem dono, o dono do campo é Jesus, o campo aqui representa a igreja tem dono, mas ele constituiu homens para cuidar desse campo. Quem foi que vacilou? Não foi o dono do campo, foi os homens. Os homens dormiram. E os homens dormindo na parábola contada por Jesus, veio. Quem foi que veio? O seu inimigo, Satanás. Diga comigo: o campo tem dono. E diga: o dono do campo é Jesus.
Então Jesus é o dono do campo. Aí ele me colocou esses homens para cuidar do campo. Mas o que é que aconteceu? Os homens dormiram. Os homens dormindo, veio o inimigo do campo. Quem é o inimigo do campo? Diga Satanás. E o que é que Satanás fez? Ele plantou uma semente estranha no campo. Então aqui Jesus está falando desse pedaço de terra, é para a igreja. Aonde é que a semente foi plantada? No campo. E que semente estranha é essa? É o joio. O joio é uma praga. O joio é uma erva daninha. O joio é uma praga tão terrível que ela é uma hospedeira de pragas, ao ponto de produzir veneno que mata animais e mata até os homens. Enquanto o trigo tem vitamina, produz vitamina, e se você olhar a base alimentar, boa parte delas o trigo está presente. Enquanto o trigo alimenta, enquanto o trigo tem vitamina, o joio armazena pragas, ao ponto de produzir veneno. É um fruto contaminoso. E aonde é que o joio está plantado, gente? Aonde? Se você estudar sobre o joio, você vai perceber que a semelhança entre joio e trigo, quem olha assim não consegue separar a parte exterior. A parte interior há uma diferença. O trigo, ele consegue buscar vitamina no solo, nas profundezas. Plante o trigo por mais seco que seja a terra. Observe o Oriente, que é uma potência em plantação de trigo. Por mais seco que seja, o trigo consegue com a sua raiz penetrar lá no profundo dos lençóis freáticos e puxar vitamina e produzir frutos. Esse trigo representa o crente, que mesmo na sequidão, ele tem raiz profunda, ele busca vitamina. Por mais que alguém diz, não vai aguentar, vai morrer, vai secar, mas ele está plantado, enraizado em ribeiros de água, aleluia, e a sua folha permanece verdejante. E o joio, pastor? O joio não tem raiz profunda. Sabe o que é que o joio faz? Enrosca na raiz do trigo. Porque quando eles chegam e dizem, vamos arrancar, na parábola Jesus diz, não, deixa aí, porque se arrancar o joio, vai tirar o trigo junto. Deixa o joio. O joio é tão terrível que ele consegue embaraçar na raiz do trigo e roubar a vitamina do trigo. Diga, o sangue de Jesus tem poder. O que tem de joio aí roubando vitamina do trigo, mas eu vou falar mais uma vez, o dono do campo está de olho. Ele não dorme, ele não vacila. Olha a parábola, olha o versículo 26. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o quê? O joio. Quem foi que plantou o joio no meio do trigo? Temos dois semeadores. O primeiro é o próprio Jesus. Quem é a boa semente? Quem é fruto dessa boa semente aí? Jesus conhece o coração. E temos o joio. Quem é que plantou o joio? Satanás. E plantou no meio do trigo. Gente, é o versículo 27. Eu estava lendo essa palavra à tarde, a minha vida é muito escrita, marcada. E o Espírito Santo começou, sabe, a ministrar no meu coração. Olha o versículo 27. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? E ele disse: um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Qual é a resposta? Porém, ele disse: não, para que ao colher o joio, lembra disso? Não arranque também o... Aí tem gente que não entende isso.
Olha aqui para mim, eu quero que você entenda a palavra, estou bem tranquilo aqui. Quem está entendendo, diga amém. Tem gente que quer fazer o trabalho que não é dele. Já percebeu que na igreja tem assim? Tem aquele que quer converter o outro na marra. Tem aquele que quer que o outro, sabe? Ele quer fazer o papel. Aqui tem Espírito Santo que convence. Esse campo aqui tem dono. O papel do trabalhador é cuidar e não vacilar. Mas quem cuida do campo é o dono. Na palavra contada aqui, ele deixa claro que por mais que os homens vacilam, o dono do campo dessa seara está atento. Olha o versículo de número 30. Ele diz: deixe, versículo 29. Não arranque também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos. Olha que sabedoria tremenda. Ele sabia se arrancasse o joio antes do tempo, ia prejudicar o trigo. Tem dois tipos de crentes na igreja. Quem quer ouvir, diga amém. Diga crente de joio e crente de trigo. O crente de joio até dá glória a Deus, até dá para disfarçar o exterior, mas o interior o dia vai revelar o exterior. Por quê? Quando chega o tempo de colheita, por mais parecido que ambos sejam, a revelação está no dia da colheita. Porque quando nascem as espigas e elas amadurecem para produzir, para ser colhida, ceifada, aí o joio se revela. Porque o segredo está no fruto. O joio não consegue produzir o mesmo fruto do trigo. Até existe crente joio na igreja, mas no dia da colheita, disse Jesus, os anjos não vão se enganar. Não vão se enganar. Olha que Jesus, deixa que cresça. Deixa que cresça. Ambos juntos. Até o quê? A ceifa. E por a ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros. Isso aqui me deixou, eu confesso a vocês, quando eu leio a Bíblia, eu começo a fazer algumas perguntas e buscar no Espírito Santo uma resposta. Isso aqui me deixou meio... Olha o versículo 30. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. Ceifa fala de colheita. Diga ceifa. Fala de colheita. E por a ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros. Os ceifeiros aqui não são mais os trabalhadores. Os ceifeiros aqui são os anjos. Olha o que Jesus está dizendo. Direi aos anjos. Lembra quando Jesus vinha, o dono do campo vinha buscar e recolher o trigo? Quem vai vir com ele? Os anjos. Os anjos. E quando os anjos tocaram as trombetas, olha o versículo 30. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio. Não, está errado. Primeiro o joio, primeiro tem que ser colhido o trigo. Eu perguntei ao Espírito Santo, mas está errado isso aqui. Primeiro é o trigo, porque primeiro vai ser arrebatado o trigo. Quem vai ser ceifado primeiro? A igreja. Aí o Espírito Santo me fez entender. Ele falou, vai lá no versículo 24. Onde é que o joio está plantado? No campo. Aí o Espírito Santo me fez entender. Espera aí. Antes do trigo ser ceifado, o joio vai ser tirado do campo. Aí o Espírito Santo me fez entender. Antes da igreja ser arrebatada, vai haver um reboliço no campo. Só vai ficar os trigos. Olha o que o Espírito Santo ministrou no meu coração essa tarde. Antes da igreja ser arrebatada, vai acontecer um grande avivamento no meio do campo, no meio da igreja. Quem é trigo vai se revelar, quem é joio vai se queimar. Aleluia! Porque antes de trigo ser ceifado, o joio vai ser arrancado. E quando é, pastor, que o trigo vai ser ceifado? Depois que o joio for arrancado, porque vai haver um grande avivamento. Não pense que Jesus vai vir buscar uma igreja fria. Igreja fria, eu falei em outra oportunidade esses dias, não estou falando de barulho. Eu estou falando de uma igreja avivada por dentro.
Uma igreja que ama de verdade, ama a Cristo, ama os seus irmãos, ama Jesus. Jesus não vai ser uma igreja contendeira, fofoqueira, briguenta, aquela coisa toda. Não, fica tranquilo, são joios no meio. Antes do cefeiro vir buscar o trigo, ele vai arrancar o joio. Eu tenho uma palavra de Deus para vocês esta noite. Você que ainda não se acha trigo, o Jesus que eu estou pregando transforma joio em trigo. Ele transforma joio em trigo. É o milagre da transformação. E quando é que o joio, que o trigo vai ser ceifado, pastor? Olha o versículo 30. Deixai crescer juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos, deixei lá para ser queimado. Mas o trigo, ajuntai-o. Aonde? 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 No meu. Ele tem campo e ele tem celeiro. Meu celeiro. Igual o celeiro de Jesus. Qual é? Quem é crente pentecostal, que ama os céus, vai entender. Onde é o celeiro de Jesus? Onde é? Onde é? Aleluia! E ele é para o linho da cidade. Jesus. Os crentes de todas a Deus, do céu tenho muita saudade da glória que lá quando vê e como será a ceifa do trigo? O joio será juntado para ser queimado no fogo. E o trigo? O trigo não. Pode até o joio crescer com o trigo, roubar a vitamina do trigo, judiar do trigo, castigar o trigo, mas o dono do campo está observando. Naquele dia os anjos não vão se enganar. Ele vai separar o joio do trigo, vai colocar o joio para ser queimado, e o trigo ele vai levar para o seu celeiro. Levante a mão para glorificar, porque você tem plano. Jesus vai nos levar para o seu celeiro. E como é que vai ser isso, pastor? Me explica como é que é. A Bíblia diz que o céu vai se abrir. Jesus vai descer numa nuvem de glória. Anjo à sua esquerda, anjo à sua direita, arcanjo na frente. E a Bíblia diz que quando os anjos tocar as trombetas, no tocar da última trombeta, os mortos que morreram em Cristo, é trigo, morreu em Cristo, não importa onde está. Quando os anjos tocarem as trombetas, os mortos serão ressuscitados e os vivos serão ceifados e encontrarão com Jesus no céu. Ele é trigo aí, glorifica Jesus, porque esse dia está se aproximando, esse dia está chegando, o dia da revelação, o dia em que se revelará quem é e quem não é, quem tem e quem não tem, aquele que tem o nome escrito no livro da vida e aquele que não tem. Nesse dia se revelará quem é trigo, quem é joio, quem é joio, quem é trigo, quem é trigo, quem é joio, mas quem é trigo vai para o celeiro do Senhor. Aleluia. Você é um espelho de praga ou de vitamina? E você vê um crente que só atrai coisa ruim, ele é meio joio. Mas não diz nada para ele não. Ora por ele. Uma coisa eu tenho certeza: o dono do campo está observando tudo. Eu sei que essa palavra não é palavra para pular, sapatear, mas é uma palavra para te conscientizar. Cuidado, vai chegar o dia em que o movimento vai acontecer no campo.
Aleluia, porque esse campo tem dono, ele vai arrancar tudo que é veneno, toda a erva daninha do meio do campo. Onde tiver plantado, seja no ministério, seja no meio da igreja, onde tiver erva daninha vai se revelar e ele vai arrancar. Mas que o trigo vai permanecer, porque tem raiz profunda, profunda, profunda. Aleluia! Aleluia, aleluia, eu estou sentindo a presença de Deus. O negócio é tão sério que depois que Jesus conta esta parábola e ele retorna para casa, versículo 36, ele voltando para casa, os discípulos ficaram com aquilo na cabeça. Aí o versículo 36, então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa. Para onde? Para casa. E chegaram ao pé dele os seus discípulos, dizendo: explica para nós esse negócio aí dessa parábola de joio e trigo. Quer dizer que a mensagem entrou no coração deles. Eles ficam: mas que negócio é esse? Aí Jesus dá a revelação da parábola. Ele fala: esse trigo aí são os filhos de Deus. A erva daninha são os filhos do diabo. Misericórdia. Foi Jesus que falou. E onde é que a erva daninha está plantada? E o campo é o quê? E você quer arrumar briga com Jesus? Acontece. Existe. Esses dois tipos de igreja, a visível e a invisível, o joio e o trigo, a fria e a quente, a morna e a vomitada para fora. Esses dois tipos de igreja, a que vai e a que fica. Mas Jesus conhece quem é trigo. Os discípulos questionam: explica para nós esse negócio dessa parábola. Jesus contou tantas parábolas e eles não se preocuparam de perguntar sobre nenhuma delas, a não ser a do trigo e a do joio. Aí Jesus diz: explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondendo disse-lhe: o que semeia a boa semente é o filho do... É o filho do... E quem é o filho do... Jesus. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino, e os joios são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os... Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação desse mundo. É uma palavra forte, mas nos deixa mais crentes. Você prefere uma palavra assim, ou eu chegar aqui e gritar: receba, receba, receba? Essa palavra gera em nós vida. Olha para alguém que está ao seu lado, eu vou dar uma de pregador. Os obreiros, o companheiro perguntar isso: se é joio ou é trigo? Se você é trigo, receba a vitamina. Se você é trigo, se alegra. Mas se é joio, está iracundo do cara feio ali, chato. Mas deixa também iracundo aí do seu lado. Se tiver de cara feia, é porque vem joio. Mas se é trigo, levante a mão e glorifique a Jesus. Excelente, porque a palavra nos confronta. Não seja semeador de veneno. Seja alguém que produz vitamina. Depois está aberto. Não é bom andar no joio, porque o joio fortalece. Erva daninha, ou seja, trigo fortalece. Mas joio não, joio só contamina. Fique de pé para nós orarmos. Deus não permite mais. Aleluia.